Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, hoje eu estou muito feliz. Eu creio que vai ser um dia tão especial. Esse momento aqui que você está passando comigo não tem sido em vão e não será em vão hoje. Deus vai falar com você. Você crê nisso? Eu sei que muitos de vocês já fazem logo uma oração antes de dar o play aí no vídeo, pedindo a Deus que fale com vocês, que use a mensagem de hoje. Então eu creio que hoje os seus olhos espirituais serão abertos e os seus ouvidos também. E você vai ver que Deus já está falando com você, mas talvez você não está percebendo. Eu vou trazer aqui uma mensagem poderosa que fala exatamente sobre isso. As maneiras como Deus fala conosco, elas são surpreendentes. E muitas vezes a gente tem a mania, irmãos, de querer colocar Deus dentro de uma caixinha, achando que Deus só se manifesta de uma maneira. E não é assim que acontece. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos da Bíblia. Você vai ficar impressionado e isso vai expandir a sua mente e o seu coração. Amém? Eu quero desde já agradecer a todos vocês que têm compartilhado esses vídeos no WhatsApp. Irmãos, é tão importante que nós caminhemos juntos. A Bíblia diz que nós somos membros de um só corpo, onde Cristo é a cabeça desse corpo. Ou seja, eu preciso de você, você precisa de mim, para que a obra seja feita. As mãos de Jesus, elas serão através de nós, através das nossas mãos. As palavras de Cristo serão através da nossa boca. Amém? Jesus precisa de nós, Ele conta com a nossa ajuda e Ele determinou que fosse assim. Então, para que a obra seja completa, nós precisamos andar em comunhão. E o próprio Cristo disse o seguinte: vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então, irmãos, como é bom quando a gente consegue amar realmente as pessoas de verdade, né? Quando a gente não tem essa barreira de placa de igreja, de ministérios. É por isso que aqui eu só falo da Bíblia, da palavra do Senhor, porque é isso que nos une, é a nossa fé e a nossa fé em Jesus, no Filho de Deus. Amém? Eu quero agradecer também a todos vocês que moram fora do Brasil, que têm acompanhado, enviado para os seus familiares. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Irmãos, antes de começarmos, eu já quero ler aqui com vocês uma passagem de Hebreus. Antes, eu só peço que vocês cliquem aqui, ó. Tá vendo que tem um botãozinho embaixo aqui? Inscrever-se. Clica nele. Do lado você vai clicar também no sininho que vai aparecer. E aí você seleciona a opção todas para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? A Bíblia diz, irmãos, no Salmo de número 1, que bem-aventurado é aquele que medita na palavra dia e noite, e tudo que ele faz prosperará. Então, se você deseja essa prosperidade, essa vida em abundância que Jesus já conquistou para nós, venha participar da oração às 5 horas da manhã e às 6 horas da noite. Vamos meditar na palavra de dia e de noite. E aí eu te garanto, eu posso te garantir com toda a minha certeza, a absoluta certeza de que a sua vida nunca mais será a mesma. É claro que você precisa praticar tudo aquilo que você ouvir aqui, mas se você colocar em prática, pode ter certeza, os frutos virão naturalmente. Coisas boas começarão a acontecer naturalmente na sua vida. Por quê? Porque você está em um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. Amém? Irmãos, eu quero ler aqui então com vocês Hebreus capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2. Presta muita atenção no que está escrito aqui, ó. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do seu Filho Jesus, ao qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Amém? Irmãos, nós sabemos que Jesus estava com o Pai quando eles criaram todo o universo. Isso não foi obra do acaso, não foi simplesmente o Big Bang, né, que explodiu ali sem a obra de um Criador. Não foi assim. O próprio Deus criou o universo juntamente com seu Filho Jesus e o Espírito Santo, ele concretizava essa obra. Ele que fazia todas as coisas se tornarem realidade. E a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas através da palavra de Deus. E é por isso que quando Deus criou o homem, Adão e Eva, Ele vinha falar com o homem, Ele vinha concretizar esse relacionamento através da sua palavra.
Mas nós sabemos que Deus nos ama e por causa disso Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu o poder de escolha para que nós pudéssemos escolher amar ao Senhor e que não fosse uma obrigação, como se nós fôssemos um robozinho. E aí é que está a questão, irmãos. Um dia, Satanás ele se materializou em uma serpente e veio falar com Eva. O problema é que ela ouviu a voz do inimigo e acreditou nele, sendo que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira e ele mente desde o princípio. Nele não há verdade, então nós precisamos tomar muito cuidado. E naquele momento que ela ouviu o diabo, ela preferiu acreditar nele do que acreditar no Senhor. Naquela hora o pecado entrou no mundo, a morte passou a reinar sobre essa terra e Deus ele veio conversar com o homem. Só que o homem já estava ali incomodado porque ele tinha pecado, ele teve a consciência disso. Mas o que é mais maravilhoso, irmãos, é que Deus ele nos amou de tal maneira que ele nunca parou de se comunicar com o homem, apesar da sua fraqueza, apesar das suas falhas. Então Deus está sempre falando com as pessoas, principalmente através da sua palavra, que é a Bíblia. Mas Deus também agora, ele vai não somente falar com o homem pessoalmente, como ele fazia com Adão e Eva, mas agora Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus usa várias coisas, várias circunstâncias e que eu vou refletir com você sobre isso aqui, tá bom? O problema, irmãos, é que hoje a gente está numa geração que a gente está muito em busca de métodos, não é verdade? Pense numa empresa. Se uma empresa tem um método de vendas que funciona, o que ela faz? Ela replica aquele método, né? E aí pode acabar se tornando uma franquia. É aquela mesma empresa que foi multiplicada diversas vezes porque a primeira já foi validada, está funcionando. E o problema é que isso nós estamos trazendo para as igrejas hoje, não é verdade? Quantas igrejas, Deus começa a usar, Deus começa a operar naquela igreja e aí as pessoas pensam, eu preciso abrir mais igrejas, eu preciso multiplicar isso que está dando certo. Só que, irmãos, aí que entra uma questão. Deus não fala sempre da mesma maneira. Deus não usa sempre os mesmos métodos, vamos assim dizer. Deus fala de diversas formas. A sua sabedoria é insondável. É impossível alguém entender claramente e perfeitamente tudo que Deus está querendo fazer. E aí a gente percebe que hoje em dia os louvores têm ficado muito iguais, não é assim? Às vezes nos Estados Unidos funciona um tipo de louvor que as pessoas gostam, alguns louvores acabam viralizando e aí logo eles trazem para o Brasil. Não é errado isso, mas o que a gente tem que entender é que não podemos perder a essência, porque Deus ele fala de forma particular. A maneira que Deus usa através de mim, talvez seja a maneira diferente que Deus vai usar você, tá certo? Então muitas vezes nos cultos também são a mesma coisa, sempre aquele culto muito parecido, replicando o que deu certo. Só que, irmãos, o Espírito Santo ele é dinâmico, ele gosta de falar sempre de formas diferentes, de maneiras diferentes. E a gente então não pode colocar Deus numa caixinha como se ele fizesse sempre do mesmo jeito. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu já contei muitas vezes o meu testemunho. Deus me chamou para criar uma página no Facebook no ano de 2013. Foi uma direção que Deus deu para mim. Eu me lembro que eu estava muito angustiado porque eu já estava liderando jovens na minha igreja há mais de 7 anos e eu não tinha resultado. As pessoas até chegaram a dizer que as minhas pregações eram chatas, davam sono, sabe? E aquilo me frustrou muito. Mas foi naquela hora, 2 semanas depois, que eu tinha recebido essa notícia de que as pessoas estavam contra mim, não estavam gostando do meu ministério, que Deus falou comigo. E Ele falou: meu filho, as pessoas não querem te ouvir na igreja? Crie uma página no Facebook e a partir dali eu vou começar a te usar na internet e vou resgatar muitas almas para mim. Muitas pessoas afastadas vão se converter de verdade. Irmãos, eu estou aqui há muitos anos já nessa obra, nessa caminhada, e eu tenho visto os frutos acontecendo. Por quê? Porque eu estou simplesmente seguindo uma direção que Deus me deu. Eu estou pregando, evangelizando na internet. E teve um dia que eu contei esse testemunho na internet mesmo e uma pessoa comentou assim: pastor, você acha que Deus ia mandar alguém abrir uma página no Facebook? Você acha que Deus ia agir dessa maneira? Ou seja, irmãos, a visão dessa pessoa era limitada. Porque, como eu disse, Deus ele não se limita a nada. Ele pode falar com você de diversas maneiras. Eu me lembro que eu ouvi um testemunho uma vez de um ex-macumbeiro. Hoje ele é um servo do Senhor. E ele tinha um gatinho que ele amava muito. E aí, um dia o seu gato adoeceu.
E ele foi ficando ruim, deu todo tipo de remédio, levou no veterinário e não resolveu. E foi então, irmãos, que o gatinho dele acabou morrendo. Naquela hora, ele chorou muito, ele se entristeceu porque ele amava o gatinho, era a única companhia dele. E aí sabe o que aconteceu? Ele decidiu fazer uma oração para Deus, o Deus que criou os céus e a terra. E ele falou: Senhor, se o Senhor existe mesmo, eu te peço aqui agora, ressuscita o meu gatinho. Irmãos, ele me contando, né? Eu estava no salão de cabeleireiro, cortando o cabelo, e ele foi me contando, e ele falou: você acredita, pastor, que naquela hora o meu gatinho, ele deu um pulo e ele voltou a viver. E eu então me converti ali, eu entreguei minha vida para o Senhor, e depois o próprio Deus colocou pessoas no meu caminho que vieram falar de Jesus. E eu entendi que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo, e ele se converteu. Mas eu achei tão interessante, irmãos, porque eu nunca tinha visto um testemunho assim. Deus usou um animal, Deus usou um gatinho de estimação, aquele fato, né, dele ter ressuscitado ali, ter voltado a viver. É como se Deus falasse com aquele homem: eu existo, eu estou com você, se você abrir o seu coração para mim. Amém? Então, aqui está dizendo que no passado, Deus falou de diversas maneiras e várias vezes. Então vamos recordar algumas vezes, né, que Deus falou. Deus falou através de sonhos, através de visões, não é assim? Deus usou a natureza, Deus usou, por exemplo, a tempestade. Era uma maneira de Deus falar com Jonas, que ele estava em desobediência. E teve também um outro momento em que ele usou uma brisa suave para falar com Elias. Ele não estava no fogo, não estava num terremoto, mas ele falou através de uma brisa suave, mostrando que Deus, ele muitas vezes fala de uma forma suave com a gente, não é verdade? De uma maneira assim, quando você está ali descansando em Deus, orando, é ali que vem uma vozinha no seu coração, na sua mente, é o Espírito Santo já falando com você, né? Nós vemos exemplos de sinais miraculosos. Por exemplo, Deus, ele fez uma sarça pegar fogo. A sarça era uma árvore seca do deserto e aquele fogo não consumia aquela árvore, e através dali Deus falou com Moisés. Deus usou várias maneiras, né, no Antigo Testamento. Uma delas é que as pessoas jogavam dardos, era um tipo de dardo específico, e o resultado que saía daqueles dardos era o próprio Deus dando a resposta para eles, tá certo? Por exemplo, quando Judas Iscariotes, ele se suicidou, os apóstolos precisavam de um novo apóstolo, e eles então jogaram os dardos e Deus deu a direção para eles e escolheram um homem chamado Matias. Então, irmãos, Deus, ele fala de diversas maneiras. Deus usou os profetas, usou muito mesmo os profetas no Antigo Testamento. Deus falou através de sonhos, né, como eu já disse, mas também através de anjos. Anjos vieram falar pessoalmente ali com as pessoas. E hoje Deus tem falado muito mesmo através de Jesus. Mas não quer dizer que Deus vai falar através de Jesus em si, mas Jesus através dos evangelhos, através dos seus ensinamentos, através das suas palavras. Mas tudo isso não importa o método com que Jesus vai falar conosco, amém? Não importa como Deus se comunicava no passado, mas sim que Ele falava e Ele continua falando conosco até hoje, amém? Então escreva aqui nos comentários embaixo: Deus, eu creio que o Senhor está falando comigo hoje. Ou então, Deus, fala comigo. E com certeza o Senhor vai falar contigo. E mais uma coisa que você tem que entender é o seguinte: tem muitas pessoas que limitam Deus achando que Ele só fala daquela ou daquela outra maneira. Por exemplo, tem muita gente que fica pesquisando na internet o que significa sonhar com cobra, o que significa sonhar com tal coisa. E isso não é errado, irmãos, mas Deus não fala só através de sonhos, porque se Deus falasse só através de sonhos, eu ia ficar na cama dormindo o dia inteirinho para receber uma revelação divina, entendeu? Então Deus, ele fala de diversas maneiras e a gente tem que abrir a nossa mente, a nossa visão, porque às vezes Deus já está falando com você. Deus talvez está usando o ímpio. Deus pode usar uma pessoa do mundo, uma pessoa que nem conhece a Bíblia para falar com você. Deus pode usar as circunstâncias que deram errado e também que deram certo. Talvez uma porta que se fecha é Deus falando para você: meu filho, não é para você isso, não é para você essa pessoa que você tanto quis, entendeu? Então eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem hoje. Agora eu quero orar por você de forma específica. Vamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus fale conosco e clareie a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que Ele quer falar e fazer na nossa vida. Amém? E no final da oração eu peço que você compartilhe com pelo menos 3 pessoas no WhatsApp
eu creio que elas serão muito abençoadas na mensagem de hoje. Eu vou estender as minhas mãos, acabei de ungir com o óleo da unção e eu quero que você feche os seus olhos agora. Esse é um momento muito importante também. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais um momento de oração. Oh, meu Pai, como tem sido precioso esse tempo que nós estamos caminhando juntos. Essa corrente de fé, de oração tem crescido a cada dia e tudo isso é para a honra e glória do Teu nome. Pai, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pelas portas que se abriram, mas especialmente pelas portas que fecharam, porque foi o Senhor nos dizendo: meu filho, eu tenho algo muito melhor para você. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por falar conosco de diversas maneiras e várias vezes ao longo da nossa vida. O que seria de nós se não fosse a Tua palavra? Nós nem existiríamos, meu Pai. Mas hoje nós estamos aqui, Senhor, disponíveis à Tua vontade. Queremos cumprir somente a Tua vontade, Pai. Fala conosco, Senhor, sobre o nosso chamado, o nosso ministério. Eu oro, meu Pai, por este homem e esta mulher que muitas vezes estão confusos. Hoje mesmo eles estão confusos, não sabem qual decisão tomar. Pai, a Tua palavra diz que quando nós estivermos caminhando e não soubermos uma direção, uma voz falará conosco dizendo: este é o caminho. Eu creio, meu Pai, que essa voz do Espírito Santo vai soar na nossa mente e no nosso coração. Eu creio, meu Pai, que muitos de nós que estão aqui hoje vão começar a entender como o Senhor fala, a maneira com que o Senhor se comunica conosco, e grandes bênçãos e vitórias virão através dessa comunicação, desse relacionamento. Pai, eu estendo as minhas mãos também para essas pessoas que estão enfermas, acamadas, pessoas que estão doentes. Senhor Jesus, cura essa pessoa agora. Toca, Senhor, nessas feridas da alma, mas também feridas do corpo. Jesus, o Senhor carregou sobre si lá na cruz as nossas enfermidades. E eu te peço agora, cura, Senhor, essa pessoa. Da planta dos pés ao alto da cabeça, que essa pessoa seja sarada, curada, liberta de todo mal, de toda opressão, de toda doença, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, eu coloco diante de Ti a vida dessa pessoa e eu te peço, tira, Senhor, todo o peso espiritual, todo o mal que tem atormentado, castigado essa pessoa. Em nome de Jesus, que ela seja curada, liberta e restaurada. Para a honra e glória do Teu nome, eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, me responda uma coisa. Como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado Transformação, com 21 videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi abrir uma vaga exclusiva para que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.